Esta não é uma planta qualquer. Conhecida como Qualea multiflora e popularmente chamada de pau-terra liso, ela se destaca no Cerrado brasileiro. O diferencial da planta é que durante toda a vida consegue desenvolver 3 mecanismos de defesa contra besouros e insetos. Ao longo do tempo, ao longo dos anos estudando essa planta, a gente viu que às vezes ela tem tricomas, que são pequenos pelinhos, que é quando a folha está começando a crescer. Depois ela tem um outro tipo de defesa, que é a defesa biótica, que ela atrai um consumidor. O que seria isso? Atrair uma formiga para proteger essa planta de lagarta, de outros herbívoros. Por fim, uma terceira fase, com a folha já desenvolvida, ela apresenta dureza foliar. O que seria isso? Ela acumula alguns tecidos químicos, alguns componentes químicos nesse tecido, e ele fica duro e sendo então, por fim, a terceira defesa. Descoberta importante, já que cada vez mais o cerrado brasileiro é devastado e as estratégias de defesa da planta ajudam na preservação da espécie, como explica o orientador da pesquisa. Ela muda de estratégia de defesa ao longo da vida dela, conforme ela percebe que as pressões do ambiente sobre ela estão mudando. Então as plantas também têm o seu sentimento, as plantas também têm o modo como elas percebem a natureza. Muito diferente do nosso animais, que é visual, olfativo, mas elas também têm seu modo de percepção e o seu modo de reagir à natureza. A pesquisa foi realizada ao longo de 2 anos por 3 pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia e recentemente o resultado foi apresentado em uma revista internacional, conhecido como Flora, publicada na Alemanha. Você publicar em uma revista internacional, que tem um grande renome, ela é reconhecida mundialmente. Então, muitos pesquisadores terão acesso a esse artigo de diversos locais do mundo, e verão que o cerrado tem uma planta com determinadas defesas e que ela sincroniza essas defesas ao longo do tempo. Pesquisa que pode incentivar acadêmicos, governantes e população a perceberem a riqueza e importância do bioma cerrado para o Brasil. Caso contrário, plantas como a pau-terra liso podem ficar guardadas na memória coletiva apenas nas páginas de livros e artigos científicos. Nós sabemos que é no cerrado que nascem a maioria dos rios brasileiros que vão nutrir as nossas cidades e nós estamos vendo a necessidade que nós temos hoje aí de água para a agricultura, para as indústrias e para as nossas famílias. Se nós não protegermos a vegetação de cerrado, esses mananciais de água, essas bacias hidrográficas serão prejudicadas para todo o nosso futuro, sem jeito de recuperação.